Olá. Hoje pecamos de um termo que anda por todo lado, não é? Neoliberalismo. Ouve-se em debates sobre saúde, trabalho, crises, mas apesar de ser tão falado, o que é que significa mesmo? Muitas vezes parece só um rótulo, um bocado vago. A nossa ideia hoje é tentar desemaranhar isto. Vamos olhar para as origens, para as várias hum, camadas de significado, com base em algumas análises recentes. Tentar perceber melhor do que falamos. Exatamente. E é curioso que, como diz o historiador Quinn Slobodian, por exemplo, não há uma definição única. É um conceito complexo, mas se calhar para nos organizarmos podemos pensar em 4 maneiras principais de olhar para ele. Parece-me bem, ajuda a estruturar. Qual seria a primeira, então? Pronto, a primeira é ver o neoliberalismo como uma fase histórica específica do capitalismo global. Pensemos ali a partir dos anos 70, mais ou menos. Uhum. Marcada pelos choques do petróleo, a subida ao poder de figuras como o Reagan e a Thatcher e, claro, uma expansão brutal do setor financeiro. Ok, uma era concreta, anos 70 em diante. E a segunda maneira de ver? A segunda foca-se mais num pacote de políticas económicas bem definidas. Coisas como, bem, a privatização de empresas e serviços do Estado. Sim. A liberalização, ou seja, facilitar o comércio livre, a circulação de capitais entre países. E a desregulamentação, que é basicamente reduzir as regras para as empresas. Certo, essa lista, privatizar, desregular, liberalizar, isso soa muito àquilo que se ouve como menos Estado, não é? Mas, pelo que estivemos a ver, a coisa não é bem assim, pois não. É mais complexo. É precisamente isso. E já lá vamos, porque isso liga-se muito à quarta definição, que é fundamental para perceber as origens. Mas antes, só para referir a uma terceira forma, Ah, ok. que é ver o neoliberalismo como uma espécie de lógica cultural, que todos nós acabamos por absorver. A ideia de sermos empreendedores de nós mesmos. Como se tivéssemos de gerir a nossa vida como uma empresa. Exato. Otimizar o nosso capital humano, as nossas competências para o mercado. E as políticas neoliberais muitas vezes empurram-nos para aí. Faz sentido. Essa pressão sente-se. Mas, voltando então à questão do Estado e às origens que mencionaste, a quarta definição. Sim, essa é crucial. Vê o neoliberalismo como um movimento intelectual com raízes bem mais antigas. Lá nos anos 30, 40, figuras como Friedrich Hayek, Um economista, sim. isso, e a Sociedade Montpellier, que ele ajudou a fundar na Suíça. O objetivo deles, na altura, não era simplesmente acabar com o Estado ou ter menos Estado, era diferente. Então o que era? Era repensar o papel do Estado. Queriam distinguir-se do fascismo, do comunismo, mas também do liberalismo clássico do século XIX. A ideia era criar um tipo de Estado forte, sim, mas forte para proteger ativamente a dinâmica do mercado de certas ameaças. Proteger o mercado? De que ameaças? Principalmente da intervenção democrática na economia. O Hayek, por exemplo, no livro O Caminho da Servidão, que até foi popularizado nos Estados Unidos de forma simplificada, defendia que o mercado era quase uma entidade natural e as desigualdades que gera são inevitáveis, talvez até boas. Qualquer tentativa de usar a democracia para corrigir isso, mais apoios sociais, salários melhores via sindicatos, era vista como uma tirania. Uma tirania contra quem? Os donos do capital, imagino? Essencialmente. A própria democracia era vista com alguma desconfiança porque podia levar o povo a exigir coisas que atrapalhavam o lucro. A liberdade que eles defendiam era, acima de tudo, a liberdade do capitalista operar e acumular. Então, peraí, isso desconstrói aquela ideia comum do Estado mínimo. Eles não queriam menos Estado. Queriam um Estado ao serviço dessa liberdade específica do capital. Um Estado que garantisse isso. Precisamente, é esse o ponto fundamental que muitas vezes se perde. Eles perceberam que era preciso um Estado forte, mas reconfigurado. Um Estado que usa a lei, as instituições para criar as condições de mercado e depois proteger os resultados desse mercado. A riqueza a acumular-se dos pressões por mais igualdade, por redistribuição. E isso viu-se na prática. Claro, Thatcher e Reagan são os exemplos clássicos. Mas mesmo depois, com governos ditos de centro-esquerda, como o de Clinton, a função do Estado mudou, não desapareceu. E isto não ficou só pelo nível nacional.
Como assim? Foi para além das fronteiras? Sim, fortaleceram-se ou criaram-se instituições internacionais. A Organização Mundial de Comércio, o Banco Mundial, o FMI. O objetivo era criar um conjunto de regras globais que, na prática, limitam o que cada país pode fazer na sua economia e protegem os investidores estrangeiros. Ah, o tal livre comércio. Que de livre, no sentido de ausência de regras, tem pouco. Está carregado de regras e tratados que favorecem o capital. Olha o exemplo de Honduras, que a análise menciona. Investidores a processarem o governo porque este quis reverter uma cidade privada com leis próprias. Isso mostra como estas regras internacionais podem passar por cima de decisões democráticas. É impressionante. Mas se estas ideias já andavam a circular desde os anos 30 ou 40, por que é que só ganharam força ali nos anos 70 ou 80? O que é que mudou? Bem, houve uma tempestade perfeita, digamos. Por um lado, a crise do modelo anterior, o keynesiano, que já estava a dar sinais de esgotamento no Ocidente. Inflação alta, custos da guerra do Vietnã, os choques do petróleo, fábricas a fechar, muitos conflitos laborais. Certo, problemas internos. Mas houve um fator externo muito importante também: a descolonização. Para muitos no Ocidente, ver países novos independentes a nacionalizar recursos naturais foi visto como uma crise enorme. E o neoliberalismo, com as suas instituições e regras globais, ofereceu uma forma de tentar manter algum controle económico sobre esses recursos, mesmo que a independência política fosse formal. Perceba a lógica. Manter o poder económico, mesmo sem o poder político direto. E hoje em dia, como é que estamos? Estas ideias ainda mandam? O legado é muito, muito profundo. Estas políticas tornaram-se a base de imensas coisas, desde as fundações da União Europeia até ao direito económico internacional. Quer dizer, mesmo que hoje haja mais críticas, mais resistência. Sim, vemos políticos e movimentos a surgirem contra isto. Exato, mas continua a ser o ponto de partida, a referência. E continuam a existir think tanks muito poderosos, como a Heritage Foundation nos Estados Unidos, a empurrar esta agenda, influenciando governos. A análise que vimos argumenta que, apesar desta força toda, é uma ideologia que aumentou muito as desigualdades e que está a perder popularidade. Enfrenta cada vez mais contestação. Ok, então, se tivéssemos de resumir a ideia-chave desta nossa conversa, seria talvez que o neoliberalismo não é simplesmente deixar o mercado funcionar. É um projeto político bem ativo, com uma história concreta, que usa o Estado e as leis, até internacionais, para criar e proteger um certo tipo de economia de mercado, muitas vezes defendendo-a das pressões por mais democracia e igualdade. É exatamente essa a ideia central. E isso, claro, deixa-nos a pensar, não é? Como a nossa fonte sugere no fim. Se este modelo está a ser cada vez mais questionado pela sua sustentabilidade, pela sua legitimidade, que outras abordagens, que outros modelos económicos ou políticos podem estar a surgir ou a ganhar força? É uma reflexão importante para os nossos tempos, acho eu. Fica no ar. Se este episódio te deu uma nova perspectiva, subscreve o canal e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. No Mentalidade Minoritária, estamos aqui para construir conhecimento.